Vamos avançando na meditação, contemplação das palavras de Cristo na cruz. E agora continuamos com mais esta, tão bonita, aquela que Cristo nos deixa a sua mãe por nossa mãe. Tínhamos lembrado naquelas palavras iniciais de Cristo, a primeira, que Cristo não se preocupa consigo e olha para a humanidade inteira. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em seguida, já consegue a salvação do primeiro salvo, é o bom ladrão. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, Cristo sofrendo na cruz, crucificado, olha para sua mãe que está ali, sofrendo, tinha lhe encontrado no caminho da cruz, e agora sofre mais ainda ver os últimos momentos do seu filho. E Cristo sofre vendo a sua mãe também, claro, porque ao ver a quem muito amamos sofrendo, aquele sofrimento volta para nós. Então, um sofrimento duplo, né? Do próprio Cristo, mas também de ver a sua mãe sofrendo. E naquele momento, São João do lado, Cristo diz aquelas palavras. Junto à cruz está sua mãe, Maria, com outras santas mulheres. Jesus olha para ela e depois olha para o discípulo a quem ama e diz à sua mãe: Mulher, aí tens teu filho. Depois diz ao discípulo: Aí tens a tua mãe. Apaga os seus luminárias do céu e a terra fica sumida em trevas. São perto das 3, quando Jesus exclama: Eli, lama sabachthani. É a próxima palavra que a gente vai meditar semana que vem. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas fiquemos com aquela palavra dirigida à sua mãe e ao discípulo amado. Mulher, aí tens teu filho. Depois o discípulo, aí tens a tua mãe. Bonito, nesse relato, deixa Maria como nossa mãe, querendo que ela cuide de nós e também que nós cuidemos de Maria. Vamos meditar exatamente nesse duplo aspecto que nos dá essa contemplação dessa palavra de Cristo na cruz, para que nós possamos aproveitar esse caminho da Quaresma com mais empenho. O primeiro é esse: mulher, aí tens teu filho. Se a gente olha do ponto de vista estrito, alguém podia acabar até pensando: Jesus está preocupado quem vai cuidar de Maria, porque morrendo ele, São José muito provavelmente já tinha falecido, então estava sozinha Maria. Então, alguém tem que cuidar de Maria. Então que mulher, aí tem o seu filho, ou seja, cuida de João e João cuida de Maria, deixando um cuidando do outro. Mas, do ponto de vista estrito, sabemos que não é exatamente assim, porque havia aquelas santas mulheres que estavam lá. Muito provavelmente, uma daquelas santas mulheres, a tradição nos diz, de que era parente próxima de Maria e que tinha posses. Então, não era por ter uma ajuda com quem ficar. Aliás, entre os apóstolos, o que menos tinha condição de cuidar do ponto de vista econômico era São João, porque era o mais jovem dos apóstolos. Se estima que deveria ter pelos seus 17 anos. Imagina, né? Falar, não, você cuida, né? Sustenta Maria, então eu ainda estou começando. Né? Então, não era exatamente isso, o cuidado, que Maria precisava de cuidado. Mulher, aí tens teu filho, aí tens tua mãe. O que está em jogo aqui é que em São João está toda a humanidade, estamos todos nós. Que Maria cuidasse de cada um de nós e que a humanidade tivesse Maria com amor a preço. O sentido espiritual é esse. E olhemos esse primeiro lado. Mulher, aí tens teu filho. Que Maria, então, olhasse para São João e cuidasse como se fosse ele mesmo. É uma tarefa difícil no primeiro momento, porque Maria pode dizer, não, mas eu quero é você, Jesus. Esses São João, tudo bem, mas qualquer outro, mas
esse é o pedido de Cristo. Mulher, aí tens teu filho. E Cristo dizendo isso nessas palavras difíceis de serem pronunciadas no momento de sofrimento da cruz. Que Maria cuidasse de São João como cuidou dele mesmo, até naquele próprio momento da cruz. No livro dos Macabeus, aparece o relato daquela mulher com os seus filhos. Talvez nos lembremos desse relato emblemático. O segundo livro dos Macabeus, o capítulo 7, conta a perseguição que Israel sofre séculos antes da dominação romana, na época da dominação grega. Os gregos, então, impõem os seus costumes aos de Israel. É uma dominação curta, a romana vem logo depois, e há uns embates muito grandes, e um dos relatos que conta no livro dos Macabeus é daquela mulher com seus 7 filhos que experimenta ver a morte de cada um deles por ser fiel à fé. E a mãe vê tudo aquilo, sofrendo horrores, vendo seus filhos morrendo, porque eram fiéis à fé. Aconteceu, conta assim o livro dos Macabeus, aconteceu também que 7 irmãos foram presos junto com a sua mãe. Espancando-os com rédeos e chicotes, o rei pretendia obrigá-los a comer carne de porco, que era proibida. Um deles, falando em nome de outros, disse: "O que quer perguntar ou saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes que desobedecer às leis dos nossos antepassados." Enfurecido, o rei mandou esquentar as assadeiras e os caldeirões, e logo que ficaram quentes, mandou cortar a língua, arrancar o couro cabeludo, decepar as extremidades que tinha falado uns pelos outros. Duro relato, né? Se a gente vê isso aqui, impressionante, né? E a mãe vendo tudo aquilo, e os outros irmãos também. O relato é uma carnificina só, impressionante, né? Está lá no livro dos Macabeus. Mas a mãe, junto com os irmãos, vão observando um por um morrendo mártir, sendo fiel à fé de Israel, dando esse exemplo impressionante. E a mãe, então, apoiando cada um dos filhos. E me interessa aqui, para fazer curta essa história, mas que é de heroísmo muito grande, mostra o final, quando morrem todos os irmãos e fica só o caçula. E vendo tudo aquilo, até a autoridade dominadora propõe à mãe que fale com o filho e que consiga que o filho desista de manter aquela posição firme dos outros irmãos e quem sabe pode conseguir misericórdia. Ela e também o filho caçula. E então a mãe se dispõe a falar com o filho. Só que em vez de falar para o filho que então negue a fé, que sobreviva, porque já sofreu demais vendo os outros filhos morrerem, aquela mãe faz a atitude diferente. Ela anima o filho caçula, falou: "Olha, assim como seus irmãos morreram, você continue, vai adiante, não me faça desrespeita, agora siga o mesmo caminho dos seus irmãos." Ela fala em língua hebraica e ninguém está entendendo o que ela está falando. Parece que ela está falando para que ele desista, mas ela está falando para que ele continue. Abaixou-se, enganando o rei cruel, usou a língua dos antepassados e falou assim: "Meu filho, tenha dó de mim. Eu carreguei você no meu ventre durante 9 meses. Eu amamentei você por 3 anos. Eduquei, criei e tratei você até essa idade. Meu filho, eu lhe imploro, olhe para o céu e a terra e observe tudo o que neles existe. Deus criou tudo isso do nada. E a humanidade teve a mesma origem. Não fique com medo deste carrasco. Ao contrário, seja digno de seus irmãos e enfrente a morte. Deste modo, eu recuperarei você junto com os seus irmãos no tempo da misericórdia." E dá uma força tremenda para aquele filho caçula que já estava com medo, vendo todos os outros irmãos morrendo e a dor da mãe. E aquilo dá uma força para aquele filho que encara o rei com coragem e é morto também
depois morre a mãe. Mas se cumpre nessa passagem a imagem de Maria apoiando Jesus para que morresse na cruz, dando a vida por nós. E a esperança dessa mãe se cumpre, sendo fiel à fé. Deste modo, eu recuperei você junto com seus irmãos no tempo da misericórdia. Um olhar para o céu que tinha essa mãe no livro dos Macabeus. E Maria então recebe a cada um de nós, assim como deu esse alento, esse estímulo para Cristo, para terminar a obra de salvação, morrendo por nós na cruz. Maria nos ajuda a terminarmos bem essa quaresma que acaba de começar, que levemos a cabo essa tarefa com as modificações que a gente se propôs, querendo viver bem esse tempo de preparação para a Páscoa. E, claro, esse é só um trecho da nossa vida, que queremos, com a ajuda de Maria, chegar ao céu, que é o que mais importa. Mulher, aí tens teu filho. Essa é a mensagem direta de Cristo, dizendo para Maria que cuide de São João como se fosse ele mesmo, que cuidasse de cada um de nós. E como que Maria tem cuidado da humanidade? Basta olharmos ao longo da história da humanidade as aparições marianas. Não são de fé propriamente dita, alguém pode não acreditar que houve Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Portugal, tem a liberdade para não acreditar em Lourdes, não é de fé, não está no credo que rezamos todos os domingos, que lá sim está a expressão da fé, mas se vê que é muito razoável e seria muito ingênuo da nossa parte deixar de lado tantas intervenções de Deus e essas intervenções marianas, ajudando a salvação da humanidade. Maria que intercede por nós, e há muitas conversões de pessoas que foi pela ajuda exatamente de Maria. Um olhar para a imagem de Nossa Senhora, uma intercessão de Maria que ajudou na conversão de uma pessoa. Ficaremos surpreendidos ao chegar no céu e ver como que Maria nos ajudou em tantos momentos com intercessão poderosa e a gente nem sequer percebeu, de um modo tão discreto, mas tão eficaz, porque cuidou de nós como uma mãe cuida do seu filho. Mulher, aí tens teu filho. Maria assumiu essa tarefa que Jesus deixou para ela. E a atitude nossa agora, nossa meditação, já é de agradecer antecipadamente. Olha, Maria, obrigado. Temos até uma imagem dela aqui, que nos preside acima do sacrário. Mãe, assim como a senhora segurou Jesus no colo, o ajudou e foi acompanhando durante tantos momentos da sua vida e combinou de apoiá-lo ali na cruz, igual essa mãe dos filhos de Macabeu, essa mãe com 7 filhos no relato do livro dos Macabeus, assim como a senhora ajudou essa mãe, relatada no livro, a senhora também nos ajuda, nos dá força para vencermos as tentações, não termos medo, encararmos as dificuldades com os olhares no céu. E agradecemos muito a sua intercessão, Maria, inclusive a ajuda desconhecida, que a senhora nos ajudou e nós sequer percebemos. Como aconteceu em Caná, que aqueles noivos receberam o milagre do vinho que veio em abundância naquela final da festa e nem sequer perceberam que era tudo intercessão da Senhora, que foi atrás, pediu para Jesus, falou com aqueles garçons e houve aquele milagre, aquela quantidade tamanha de vinho no final da festa, e vinho do bom. Também na nossa vida há tantos momentos que a Senhora conseguiu esse vinho do bom para a nossa vida, para vencermos tentações, para procurarmos os sacramentos, para conseguirmos uma confissão, para não ficarmos longe da nossa fé. Tantas ajudas. E já agradeço agora, Maria, essas ajudas, mesmo aquelas desconhecidas. Mulher, aí tens teu filho. A senhora aceitou aquela tarefa e realizou com garbo, com generosidade, aquela tarefa que Jesus, na cruz, deixou para a senhora. E é bonito, acontece como é comum em tantas mães, olhar com
misericórdia para o filho, apoiá-lo, ajudá-lo, mesmo sabendo que tem seus erros. Uma vez eu tinha um trabalho pastoral em que eu saía sempre às quartas-feiras, umas 8h30, 9 da noite, e tinha que pegar um trânsito de 1 hora. Então, ficava até às 9h30 da noite dirigindo o carro e passava em frente, quando morava lá em Brasília, passava essa hora em frente da Papuda, famosa Papuda, em prisão, né? E naquela mesma hora havia um programa de rádio que era muito interessante, um programa de rádio que era nas quartas-feiras, eu não sabia, por acaso sintonizei aquele rádio naquele momento, que tinha a ver com a Papuda. E era o quê? Era um programa de rádio que era os parentes dos detentos que mandavam mensagem para os seus respectivos presos, né, que estavam lá, e a maioria eram mães. Impressionante. Esperando que o filho talvez pudesse escutar a rádio naquele momento e assim receber alguma mensagem de voz. E a maioria das mães, e algumas diziam: olha, hoje não deu para te visitar, não consegui o dinheiro para ir aí, mas vou semana que vem, quarta-feira é o dia de visitas, né? E lá na época. E chamava a atenção dessas mães que tinham esse carinho pelo filho. E aí falava o nome do filho, né? Primeiro nome só, então você não sabia quem era. Mas era interessante, para aquela mãe, o seu filho era sempre o Zezinho, né? O José, o Jezinho, o apelido, sei lá. Mesmo se olhando o histórico do cara lá, assassino, não sei o que e tal, no histórico lá, mas para a mãe esquecia tudo aquilo lá, né? E era o meu Zezinho, coitado, né? Meu Zezinho, né? E estava lá e estava preocupado e queria ajudar, né? A gente pode pensar, né? Nós com nossos erros, nossos pecados, né? Que até colaboramos espiritualmente com nossos pecados para a morte de Cristo. De certa forma, somos assassinos, porque colaboramos na morte de Cristo com nossos pecados. E Maria nos abraça, nos pede, então, a intercessão por nós, cumprindo aquele pedido do seu próprio Filho, que oferece esse perdão para nós. Aí tens teu filho, né? E exatamente esse olhar de confiança, de apoio, é que faz com que uma pessoa mude de vida. É verdade. Esse olhar de confiança, quando se deposita muita esperança em nós, quando notamos que temos nossas falhas, mas que uma pessoa nos quer diferente, apoia, confia em nós, aquilo nos faz resgatarmos, né? Aquilo nos faz que mudemos de verdade de vida. Que tenhamos, de fato, essa experiência com Maria. Maria, intercede por nós, é nossa mãe. Mulher, aí tens teu filho. E Maria cumpriu com zelo esse pedido. Mas não esqueçamos de olhar o outro lado, que é a complemento dessas palavras de Cristo. Aí tens tua mãe. Cristo, nessas palavras da cruz, é a única que tem um valor dobrado, né? São duas frases, na verdade. Mulher, aí tens seu filho, e o outro lado, aí tens a tua mãe. Fala para São João que cuide de Maria, mas do ponto de vista espiritual. Falamos no começo, e é verdade, aí tens tua mãe, que São João olha do ponto de vista espiritual, tendo essa referência, que Maria vai cuidar dele. Aí tens tua mãe. E São João, através dele, estamos todos nós. Que nós, de fato, cuidemos de Maria, como modo de retribuir. Podemos pensar, como andam as minhas orações a Nossa Senhora? A tradição cristã deixaram várias orações para que nós pudéssemos aproveitar, além do próprio terço, que é uma oração que Maria, nas aparições, fala que gosta tanto. Mas tem a Salve Rainha, uma oração bonita que podemos rezar aos sábados. O costume
de olhar para as imagens de Maria, que a gente pode ter alguma na nossa casa. Não precisa ser uma imagem grande, pode ser até uma imagem impressa, uma estampa, uma impressão de uma imagem que deixamos próximo do nosso material de estudo. No nosso celular, uma imagem bonita que a tradição cristã nos deixou, o mundo artístico compôs ou deixou, e tem alguma que nos dá piedade, que a gente olhe com frequência para aquela imagem pedindo ajuda. Que tenhamos esses costumes para cuidar de Maria. E alguém pode dizer, mas padre, eu quando rezo o texto, eu rezo de modo distraído, então, e até às vezes parece que não vale a pena que eu reze. Quando eu tiver uma concentração, aí sim eu vou rezar. Né? Olha, então não reza nunca. Né? Então, que eu coloque no empenho para rezar, mesmo que venha alguma distração. São José Maria, às vezes, comparava como alguém que canta uma música. Quando se canta uma música, o cantor, por mais que esteja concentrado, pode ser que se distraia, né? Mas continua cantando a música e volta a se concentrar. E se a sua distração foi leve, ou a ponto de que manteve ainda a música sem desafinar, sem mudar a letra nem nada, quem está escutando nem sequer percebe. Agora imagine, né, um cantor que começa a cantar e se distrai minimamente e para de cantar. Aí começa de novo, para de cantar. Não, é que toda vez que eu canto, quando eu me distraio, eu paro porque vocês merecem, público, a minha melhor música, sem que eu me distraia. Pô, ninguém consegue, né, escutar o cara até o final, né? E até vai ser um show horrível. Pensemos, cada texto, cada Ave Maria, pode ser que tenha distrações, mas eu coloco o melhor possível, mesmo que tenha alguma distração, o que está saindo é essa música que agrada a Maria, né? Por mais que seja distraído, que eu não pare senão é como eu parar a música no meio do caminho, né? Que eu continue. E vai ser essa alegria para Maria escutar essas minhas Ave Marias. Gosto de lembrar um episódio num filme já antigo, que mostrava um preso injustamente colocado na prisão e analfabeto, e queria escrever uma carta para sua esposa, e então sentou do lado de um colega de sala, colega de prisão, na verdade, e aí pediu que ele escrevesse. E esse lá sentou e conseguiu finalmente lá o papel e falou, muito bem, o que você quer que eu escreva? Querida fulana. Aí o preso lá, seu amigo, querida fulano. O que mais? Escreve, eu te amo. Eu te amo. Escreve de novo, eu te amo. Né? Aquele preso analfabeto não tinha muita inspiração, pediu para o seu amigo e ele encheu 9 folhas escrito eu te amo. Né? E o outro amigo dele também tinha sobrando tempo na prisão, então escreveu. Aí mandaram a carta. A esposa também analfabeta, recebeu uma carta que nunca recebia carta, foi direto à vizinha e correndo mostrou a carta e de quem é. E a vizinha olhou e falou, é do seu marido. Opa, então abra para mim. E aí abriu e tinha lá as 9 folhas e a esposa perguntou, o que está escrito? Por favor, leia. E aí a vizinha olhou lá e falou, aqui está escrito, eu te amo em 9 folhas. Já li. Não, por favor, leia para mim. E a cena é muito bonita do filme, né? Que mostra a vizinha lendo, querida fulana, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Né? E cada vez que havia um eu te amo, havia uma lembrança, o diretor fez uma lembrança que evocava o tempo que se conheceram, o tempo que se casaram, o tempo que nasceu o primeiro filho. Né? Então, cada eu te amo tinha uma experiência pessoal que tiveram juntos, aquele casal. Gosto dessa imagem porque cada Ave Maria pode ter, como esse eu te amo, uma lembrança de Maria, que ela me ajudou naquela prova que eu tive dificuldade, que eu tive esse momento aqui que eu estava um pouco deprê, ele me ajudou, essa outra dificuldade aqui que eu tive com meus pais, essa aqui que eu não sabia o que fazer no vestibular, que eu tenho essa experiência pessoal com Maria. E essa experiência pessoal vem só quando eu, de fato, peço a sua ajuda, quando eu tenho essa amizade, quando as Ave Marias estão carregadas
de algo muito pessoal, que eu experimentei e vi que Maria ajudou mesmo, né? Que eu tenho essa experiência pessoal com Maria, assim como aconteceu com São João, que estava lá do lado de Maria. E, e Jesus lhe dá essa tarefa: eis aí a tua mãe. O próprio Cristo falou. É como se Jesus também falasse para cada um de nós: olha, eis aí a tua mãe. Então, espiritualmente, tenha esse cuidado com Maria. Santa Teresinha nos relata um fato que lhe aconteceu. Ela perdeu a mãe quando tinha 4 anos de idade. E, além de ser mulher, era muito apegada à mãe. E conta que quando faleceu a mãe, ela sentiu muito. Lembrava de recordações com a mãe nessa idade, a mãe viva ainda. E eu fiquei pensando, 4 anos? Aí fui lembrando assim dos meus 4 anos. Caramba, eu não lembro de quase nada com 4 anos, né? 3, 4 anos, não lembro nada, né? Acho que eu lembro um gol do Brasil da Copa, né? É só isso, não lembro mais nada, né? E ela lembrava de várias coisas, né? Porque você vê que era muito apegada à mãe. E aí, quando falece a mãe, sentiu muito e ela fez uma oração muito sentida, em que ela dizia a Maria, mãe de Jesus: Maria, agora que faleceu a mãe, minha mãe aqui na terra, a senhora tem que ser 2 vezes a minha mãe, porque eu já não tenho como ter essa ajuda. E notou que Maria lhe escutou essa sua súplica, que nunca lhe faltou uma figura feminina que fosse mãe. Primeiro, para começar, foi até as suas irmãs mais velhas. Depois, sempre alguém no Carmelo, quando ela se fez carmelita. E própria Maria mesmo, no céu, me ajudando, intercedendo por ela. Que experimentemos isso, essa experiência pessoal com Maria. Acaba o nosso tempo da meditação, convém recordar aquilo que lemos no começo. Jesus na cruz e o que aconteceu. Leio esse relato que, desde o começo, fazia referência, é o de São José Maria, na estação da Via Sacra, a 12ª estação. Junto à cruz está a sua mãe, Maria, com outras santas mulheres. Jesus olha para ela e depois olha para o discípulo a quem ama e diz à sua mãe: mulher, aí tens seu filho. Depois diz ao discípulo: aí tens a tua mãe. Recebemos Maria como nossa mãe. Que maravilha saber que ela então nos ajuda, nos protege e ela espera que tenhamos essa atitude também de São João, que cuidou também de Maria. Então, que eu agradeça que eu tenho uma mãe no céu, agradeça como São João, cuidando bem das minhas orações marianas, estando muito próximo da mãe de Jesus.